A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Você que ouve agora a palavra do Senhor, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 15 de agosto de 2023. Estamos aqui para mais uma meditação da palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. A palavra do Senhor é espírito e vida. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estaremos meditando em mais uma passagem. Sabemos que nós passamos muitas coisas nesta terra, passamos por momentos bons, por momentos difíceis, mas olha o que o apóstolo Paulo ele escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas essas coisas, em tudo que nós enfrentamos, em tudo que nós passamos, nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Como diz a palavra do Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Hoje nós estaremos meditando na passagem que está em João, Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 11. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, grife os versículos que vão aparecendo aí na tela. Medite na palavra do Senhor, guarde ela no teu coração, pois a palavra do Senhor ela é espírito e vida. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos estar aprendendo aqui mais uma palavra. Talvez você já tenha meditado nesta passagem, ou você já ouviu, e talvez você também seja essa pessoa que ainda não ouviu, e agora terá a oportunidade, o privilégio de ouvi-la. Pois quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos a verdade de Deus, pois a palavra do Senhor é a verdade. E Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus ele diz, pois o título do texto é Jesus, a videira verdadeira. João 15, do versículo 1 até o 11, nós vamos estar meditando neste dia de hoje. Jesus ele disse, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Jesus ele diz, eu sou a videira verdadeira. Você sabe que uma videira é uma planta que produz uva. E Jesus ele diz, eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor. Ou seja, Deus é o agricultor, é aquele que cuida de todas as coisas. Em cada detalhe o Senhor cuida. Como disse Jesus aqui, e todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Ou seja, aquele ramo que está conectado na videira. Pois Jesus é a videira e nós somos os ramos.
E aquele que dá fruto, o Senhor limpa ele, o Senhor poda ele para que ele dê mais frutos. E Jesus continua dizendo: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Jesus disse: você já está limpo. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. E Jesus continua dizendo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em você. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Jesus ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Ele disse que nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, quando o ramo permanece conectado na videira que é Jesus Cristo, quando o cristão permanece em Jesus, está conectado, está em comunhão com o Senhor, ele dá muito fruto. E Jesus ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então é necessário estar conectado na videira. Você quer dar frutos? Esteja conectado em Jesus. Esteja em comunhão com o Senhor e você dará muitos frutos. Pois o ramo não pode dar frutos sozinho. Imagine você uma árvore bela, bonita, robusta, cheia de galhos, folhas e frutos. Se cortar o galho da árvore, o galho que foi cortado, ele vai secar. As folhas vão secar, elas vão murchar, elas vão secar. E ele vai morrer. Assim é o cristão. Assim é o servo de Deus. Se não estiver conectado em Jesus, ele não pode fazer nada. Ele não pode ir muito longe, pois ele vai secar e ele vai morrer. É como um peixe fora d'água. Ele não consegue viver. Então, meu irmão, ouça bem esta palavra. Esteja conectado, esteja em comunhão com o Senhor, para que você possa dar frutos. Porque sem Jesus nós não podemos nada. Tem uma palavra que o apóstolo Paulo ele escreve, que está em Filipenses, no capítulo 4, pois o apóstolo Paulo ele passou por muitas situações, e aqui ele fala em Filipenses 4, versículo 11, ele diz assim: não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias e em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo ele diz que, independente da situação, pois ele passou por várias delas, ele disse que aprendeu a ter pouco, ter muito, passar por necessidade, ter fartura, mas ele disse: posso tudo isso, posso todas essas coisas naquele que me fortalece, porque a força vem do Senhor.
Então, se nós passamos, como nós lemos logo no primeiro versículo que foi citado, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Então, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos situações difíceis, mas nós conseguimos permanecer porque estamos conectados em comunhão com o Senhor. Por isso que nós podemos e conseguimos, porque sem Ele nós não podemos nada. Sem Ele nós não podemos nada, como Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer, nada você e eu podemos fazer. Jesus continua dizendo: quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos e jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiserdes e vos será concedido. Você quer ver as coisas ser concedidas quando você pede ao Senhor? Esteja conectado, esteja em comunhão com o Senhor, e Ele também terá comunhão com você. Louvado seja Deus, pois com o Senhor nós podemos vencer todas as coisas, pois aquele que é nascido de Deus, ele vence este mundo, e a certeza é esta, é a nossa fé. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, em outra passagem, ele pediu ao Senhor que o Senhor tirasse o espinho da carne. Ele pediu por 3 vezes. E olha o que o Senhor respondeu para o apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, olha a resposta do Senhor para ele. Mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo diz: por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Louvado seja Deus. O Senhor disse: a minha graça te basta, é o suficiente. A graça é o favor não merecido, porque ninguém é merecedor. E o Senhor disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo diz: por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então, meu amigo, com esta palavra, sem Jesus, nós não podemos nada. Mas com Jesus, nós podemos enfrentar todas as coisas. Pois o próprio Senhor Jesus, Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. Louvado seja Deus. E aqueles que são nascidos de Deus, eles vencem o mundo. E a certeza é a fé. Louvado seja Deus. Jesus continua dizendo: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiserdes
e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Como é que nós permanecemos em comunhão com o Senhor e no seu amor? Quando nós estamos em comunhão com a sua palavra, obedecendo ao Senhor naquilo que Ele nos fala para fazer, assim como Ele disse, assim como eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai. O mandamento que o Senhor Jesus Ele nos deixou foi este: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Louvado seja Deus. Então, se nós permanecer e obedecer aquilo que o Senhor nos ensina, Ele disse que tudo o que você pedir será concedido. Pois, imagine você, qual é o pai que, se o filho, o pai que tem filhos e filhas, o pai, ele vai fazer o impossível para o filho que é obediente. Se um filho é obediente ao seu pai, e ele diz: pai, eu queria isto, eu queria ganhar aquilo, o pai vai olhar e diz: não, meu filho merece, pois ele é um filho obediente, ela é uma filha obediente. E o pai, ele vai e faz o impossível para abençoar a vida do seu filho. Assim é Deus com o ser humano. Aquele que procura andar retos nos caminhos do Senhor, obedecendo aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele fala. Como disse Jesus, se você permanecer nele e Ele permanecer em você, pedes o que quiseres e vos será concedido. Então, para isso, é necessário estar conectado, é necessário ser obediente. Como disse Jesus: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena, seja completa. O Senhor disse tudo isso para que a nossa alegria seja completa. Então, para que a nossa alegria seja completa, é necessário estarmos em comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando nós ouvimos a palavra, guardamos no coração e colocamos em prática. Aleluia. E assim, meu irmão e minha irmã, eu deixo esta palavra neste dia de hoje. Permaneça em Jesus Cristo e Ele permanecerá em você. E você e eu daremos muitos frutos, pois sem Jesus nós não podemos fazer nada. Com Ele nós podemos todas as coisas. Nós vencemos todas as coisas. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.